Olá, boa tarde. Meu nome é Naira Pollack. Sou aluna do 8º semestre do curso de Ciências Contábeis da Universidade Católica de Brasília. Gostaria de apresentar-lhes minhas considerações do Fórum 2B de Auditoria Contábil sobre a amostragem em auditoria. Pergunta 1. Por que usar a amostragem em auditoria? Antes de tudo, é importante entendermos o que é a amostragem em auditoria. Para isso, existe a norma NBCTA 530, que é aplicada quando o auditor independente decide usar a amostragem na execução de procedimentos de auditoria. O objetivo do auditor, ao usar a amostragem em auditoria, é o de proporcionar uma base razoável para o auditor concluir quanto à população da qual a amostra é selecionada. Para melhor entendermos o termo amostragem, é importante que saibamos algumas definições, tais como população, amostragem e unidade de amostragem. A população é o conjunto completo de dados sobre o qual a amostra é selecionada, sobre o qual o auditor deseja concluir. A amostragem é a aplicação de procedimentos de auditoria em menos de 100% dos itens de população relevantes para fins de auditoria. E a unidade de amostragem é cada um dos itens individuais que constituem uma população. Pode ser tanto itens físicos, como faturas de venda, saldos devedores, assim como unidades monetárias. Enfim, a amostragem é a aplicação de procedimentos de auditoria a menos de 100% dos itens que compõem um saldo de conta ou classe de transações, com a finalidade de avaliar algumas características do saldo ou da classe. Junto à amostragem está o risco de amostragem, que é o risco que o auditor corre ao emitir conclusões que são diferentes das conclusões que chegaria se analisasse toda a população. A amostragem é importante, pois quanto mais aumenta a amostra, reduz o risco de amostragem. Pergunta número 2. Qual a diferença entre a amostragem estatística e a não estatística? Podemos observar na imagem diferenças pontuais entre a amostragem estatística e a não estatística. Na amostragem não estatística, há a possibilidade de determinar o tamanho da amostra com base em julgamento, reconhecendo implicitamente fatores relevantes. Já na amostra estatística, é possível determinar o tamanho da amostra com base em modelo estatístico, reconhecendo explicitamente os fatores relevantes. Além disso, na amostragem estatística é possível selecionar aleatoriamente a amostra representativa, aplicar procedimentos de auditor, avaliar resultados estatisticamente e com base em julgamento e, por fim, documentar as conclusões. Já na amostragem não estatística, é possível selecionar amostras representativas com base em julgamento, aplicar procedimentos de auditoria e avaliar os resultados com base em julgamento e, por fim, documentar conclusões. A opção por um dos tipos de amostragem não afeta a escolha dos procedimentos de auditores a serem aplicados a uma amostra. A escolha entre os dois tipos baseia-se principalmente em considerações de custo-benefício. E se tratando de custo-benefício, podemos entender cada amostra da seguinte maneira. O custo da amostragem não estatística é porque ela requer o julgamento do auditor para determinar a dimensão da amostra e avaliação dos seus resultados, mas também como benefício não é necessário um software adicional. E ainda como custo é que não proporciona um método claro de mensurar o risco de controle e risco de amostragem, e como benefício o auditor pode basear-se na sua experiência e expectativas em relação a eventuais distorções na rubrica em análise, e também requer menos tempo no planejamento, na seleção e na avaliação dos resultados da amostra. Já os custos da amostragem estatística é porque essa requer conhecimentos de métodos de amostragem estatísticos e ou aquisição de software de amostragem, bem como gastos de formação. Em contrapartida, como benefício, permite ao auditor determinar uma amostra eficiente, apurar se a dimensão da amostra apropriada, avaliar os resultados, quantificando o risco de controle e o risco de amostragem, ganhar eficiência pela avaliação de software e avaliação estatística
e defender-se de interferências na amostra, já que esta é baseada em teoria estatística. Podemos concluir que quer a amostragem estatística, quer a amostragem não estatística, podem dotar o auditor de prova suficiente e apropriada. Questão número 3. O que prevêem as normas de auditoria em relação à amostragem? Nós já vimos que, apesar da amostragem reduzir tempo e custos, sua principal limitação encontra-se no fato de aumentar o risco de erro. Este risco deve ser considerado durante a realização do trabalho e, segundo a NBC-TA 530, pode ser dividido em risco de amostragem, que é o risco de que a conclusão do auditor pudesse ser diferente de toda a população fosse sujeita ao mesmo procedimento de auditoria. E este risco pode levar a dois tipos de conclusão errônea. Primeiro, que os controles eles podem ser considerados mais eficazes do que eles realmente são. Ou seja, quando na verdade ele é, ou seja, um caso de testes substantivos, ele é identificado como uma distorção irrelevante, quando na verdade ela é relevante. E o segundo erro são os controles podem ser considerados menos eficazes do que realmente são, ou seja, em casos de testes substantivos, seja identificada uma distorção relevante, quando na verdade ela é irrelevante. E outra característica do risco é o risco não resultante de amostragem. É o risco de que o auditor chegue a uma conclusão errônea por qualquer outra razão que não seja relacionada ao risco de amostragem. Nesse tipo de risco, inclui-se o uso de procedimentos inadequados, interpretação errônea de evidência ou até mesmo a apresentação de documentos falsos pela empresa. E ainda, conforme a NBC-TA 530, o auditor ele deve observar alguns pontos quando ele utiliza as técnicas de amostragem, que são eles: a decisão quanto ao uso de abordagem de amostragem estatística ou não estatística é uma questão de julgamento do auditor. Quanto menor o risco que o auditor está disposto a aceitar, maior deve ser o tamanho da amostra. O tamanho da amostra pode ser determinado mediante aplicação de fórmula com base em estatística ou por meio do exercício do julgamento profissional. É necessário que a amostra tenha características típicas da população, de modo a evitar tendenciosidade. Se o procedimento de auditoria não for aplicável ao item selecionado, o auditor deve executar o procedimento em um item que substitua o anteriormente selecionado. E, por fim, o auditor deve avaliar se o custo de amostragem de auditoria forneceu uma base razoável para conclusões sobre a população que foi testada. Questão número 4. Apresente um exemplo de uso de amostragem para auditoria. Como exemplo, eu escolhi a amostragem não estatística por atributos, uma vez que a amostragem por atributos é a metodologia mais comum, a mais usada. Em determinada empresa, foi identificado o seguinte controle, destinado a registrar apenas as faturas cujo material foi devidamente encomendado, cujo funcionamento no período o auditor entende que deve continuar. Quando é recebida a fatura do fornecedor, lhes é entregue a guia de entrada emitida pelo armazém, a guia de remessa do fornecedor e a nota de encomenda correspondentes, e são verificadas as quantidades e os preços, sendo posta na fatura a assinatura do responsável por esta conferência. A numeração interna das faturas de compra inicia em 7.641 e termina em 11.024. Após os testes, foram encontrados 3 desvios. Ao testar o controle, o auditor estimou uma taxa de desvio esperada de 1%. Os procedimentos que foram usados para essa amostragem. Primeira coisa foi definir o objetivo. O objetivo é testar se houve comparação entre a fatura, NEGR e GR. Definir atributos desvios, ou seja, na amostragem não estatística há desvios quando os 4 documentos não estão agrafados, eles não estão assinados, não é aposta a assinatura, os 4 documentos agrafados não dizem respeito ao mesmo bem, e por este teste o auditor efetua uma inspeção documental.
Ao definir a população e a unidade de amostragem, foi detectado 3.384 faturas com risco de amostragem baixo, a taxa de desvio tolerável de 4% e a taxa de desvio esperada de 1%. A dimensão da amostra é de 100, foi do julgamento do auditor, e a seleção da amostra foi aleatória, usando tabela de números aleatórios gerada por computador. Os desvios detectados foram 3, projeções de resultados 3%. Conclusão: podemos concluir que o controle funciona de forma eficiente porque a taxa de desvio da amostra é inferior à taxa de desvio tolerável. Outro exemplo seria a amostragem aleatória por intervalos. Essa técnica envolve a determinação de um intervalo x e selecionar todos os itens de x em x, e o intervalo ele é apurado dividindo a população y, pela amostra z, que pretendemos selecionar. Seguidamente, o auditor seleciona aleatoriamente o item de começo inferior ao intervalo. Em resultado, todos os itens da população têm a mesma hipótese de serem escolhidos. No exemplo, durante o ano foram contabilizadas 1.500 faturas de compra, tendo o auditor determinado analisar uma amostra de 50 faturas. Assim sendo, o intervalo é de 30, 1.500 dividido por 50. Se o item de começo é o 12, selecionado aleatoriamente, as faturas seguintes que o auditor vai analisar são a 42, 72, 102 e assim sucessivamente. Este é o fim da minha contribuição do Fórum 2B. Obrigada por assistir.